Salve pessoal, estamos aqui com mais um Papo de Colecionador. E como a gente tinha prometido antes, né, Papo de Colecionador, nós iríamos começar a trazer os nossos convidados, colecionadores de Caruaru, região. E hoje estamos aqui com o nosso primeiro convidado, o Fábio, né? O Fábio é bancário e um grande fã de histórias em quadrinhos, um dos grandes colecionadores aqui da região. E a gente vai falar hoje com ele sobre as origens dos quadrinhos, né? As primeiras tirinhas, o Yellow Kid, e ele tem muito a expor aí pra galera. E sem falar, Nilson, que as tirinhas é a matriz, né, dos quadrinhos, é de onde surgiu toda a ideia para ser essa indústria tão rica. É a origem dos quadrinhos, né, nos jornais dos Estados Unidos e tal. E aí, Fábio, pode se apresentar aí, né? Seja bem-vindo ao Papo de Colecionador. Obrigado, galera. Bom, como já falaram, os quadrinhos, eles, na verdade, se a gente for buscar a origem mesmo da arte sequencial, como eu e o Aslan chamavam, a gente vai pegar, descer até a pré-história lá, pegando as pinturas rupestres, onde o Homem da Caverna já contava a sua história, né, ali as suas caçadas, o seu dia a dia, passando na Idade Média pelos vitrais nas igrejas católicas, onde mostra ali uma parte da história de Cristo, né, e no final do século XIX, a partir de 1820 até 1890, começou a se divulgar, a ser impresso, histórias ilustradas, né, com textos. Muito parecido, por exemplo, com o que foi feito em Príncipe Valente. Ralph Foster. Um Ralph Foster. Fantástico material. Né? Exato. E em 1895, dois magnatas dos jornais americanos estavam disputando e queriam aumentar a venda dos seus jornais. Um deles era justamente o dono do New York Journal, o Pulitzer, né, que tem até o prêmio, né, de jornalismo. E ele pegou o jornal dele e começou a querer aumentar as vendas, transformar ele num jornal mais sensacionalista, colocando artigos mais incisivos, né, mais chamativos, mais, né, de cunho popular. Mais de cunho popular. Investiu também no tamanho das manchetes, né, aumentando a fonte das manchetes, e investiu muito também no suplemento dominical. O que era isso? Era um encarte, um caderno a mais com várias histórias. E ele começou a contratar vários desenhistas, vários ilustradores, inclusive Felton Altcault, que é o criador do Menino Amarelo, né? Que na verdade a história, na verdade, ele não era o personagem principal, era uma história que se passava num beco, né? Ele no caso seria um coadjuvante na história. Era um dos coadjuvantes, né? Eram várias histórias que aconteciam naquele beco, onde você tinha lá o negro, você tinha um menino chinês, né, que era justamente o Yellow Kid. E eram todos pobres, né? Como se fosse a vida da favela da Nova York do final do século XIX. E ele usava sempre como se fosse um roupão, né, um camisolão, e por questões de gráfica mesmo, ser mais fácil a impressão naquela cor, era sempre amarelo. Nesse roupão ele sempre incluía algumas frases de cunho social, né, algumas críticas sociais. E o marco do Yellow Kid, como a gente chama como marco do quadrinho moderno, foi justamente a utilização dos balões, né, que até então era só os textos, e o Richard ele começou a utilizar os balões. Na verdade tem uma disputa aí entre os historiadores, né? Oficialmente foi o Menino Amarelo como o primeiro a utilizar os balões. Outros dizem que foi, se não me engano, o sobrinho do capitão ou algum outro personagem da época passou a utilizar os balões. Então esse aqui é o marco para o quadrinho moderno, né? A utilização do balão como recurso para identificar a fala dos personagens, que ele passou a dar mais mobilidade, vamos dizer assim, nas histórias. E sem falar aí também, que isso aí faz parte do livro Arte Sequencial de Eisner, o balão ele diferencia a questão do narrador, quem está narrando, com também a diferenciação entre os personagens, né? Sim. Porque aí quando você tem um balão, você vai ter a conotação que fulano está falando alguma coisa, o outro vai responder. Então, quando você tem texto solto, texto corrido... E dá mais liberdade também para os e a conotação, né, fica melhor, a linguagem visual fica melhor. Como o próprio nome sugere, histórias em quadrinhos, é porque na época eles faziam aquele quadradinho mesmo e em cima a narrativa, isso, né? Isso. A gente vai ver isso até no Tarzan do Ralph Foster, o primeiro dele, né? Que a Ebal até lançou aí uma edição comemorativa, não sei se vocês viram, que é preto e branco, que tem os quadrinhos, é um quadrinho mesmo, né? Então, quando permite o balão, aí já dá até maior liberdade para o próprio artista, porque ele não precisava ficar preso naquele quadrinho, porque não ia ter aquela narrativa em cima, né? Ele vai falar, ele pode esticar o quadrinho, fazer a página inversa, e toda essa conotação, é bem interessante. Aí, Fábio, veja, o Yellow Kid é considerado o primeiro quadrinho, né? Sai nas tiras dominicais,
A gente sabe que na época o jornal vendia milhões, né? Tanto é que a concorrência toda começou a copiar. O interessante disso, na verdade, é que o Yellow Kid, como ele saía nessas páginas, ainda não era as tiras, entendeu? Eram páginas inteiras, então... Que era uma forma de desenho inteiro, como se fosse um livro ilustrado. Exato. Né? Então, isso começou a vender, realmente puxou muito. A introdução desses personagens, que não foi só o Yellow Kid, porque aí vieram outros, né? Eu já citei o Pafúncio, os sobrinhos do Capitão e tantos outros personagens. César, aí começa aquela trilha toda. Que começou a puxar essas vendas dos jornais. Só que aí começou a impactar em outro lado. Começou a questão do espaço. Então eram tantos personagens e era difícil você tirar um personagem que o público gostava, né? E na época não tinha internet, era tudo carta, né? Que os leitores mandavam para os jornais. Então eles precisavam manter aquela quantidade de personagens, mas com um espaço cada vez menor. Então o Herdt, que era o rival, vamos dizer assim, do Putzler, ele criou o primeiro sindicato, o Factory, se não me engano. O King Factory Syndicate, que era responsável pela coleta desse material com os artistas e distribuição e comercialização, tudo tinha que passar por eles. E na época, e ele criou o padrão, né? Tinha que ser lá os 3 quadradinhos, tudo naquele mesmo formato, né? E para poder fazer essa distribuição nos jornais. E na época, a maioria absoluta dos jornais americanos começaram a trazer quadrinhos, porque realmente as vendas aumentavam muito quando tinha quadrinhos. E eles começaram a criar até, né, aquela folha dominical, que era a folha especial, que era colorida, grandona, bonitona, o suplemento de domingo, que era esperado com expectativa imensa pelos leitores. No caso, esses personagens foram os primeiros a sair em jornal, mas era só um domingo, no caso, né? Não, eles saíam durante a semana no domingo no caderno especial, colorido, que era a folha dominical, né? Que aí era especial, no caso. Que aí foi onde começou a surgir o Tarzan, né, do Rosman, se não me engano. Inicialmente, realmente foi nas folhas dominicais. Justo, né? Era só um suplemento. Com a popularidade é que sim, que veio a criação das tiras, né? Porque até então era uma história de uma página inteira. Então, com a necessidade de manter, e lógico, querendo as vendas, porque trazia realmente... a tira é um negócio fenomenal, porque ela alinhava tanto o público mais adulto como as crianças. Mais jovem, né? Os ilustradores, os artistas da época, eles tinham uma liberdade que outros meios de expressão não tinham. Então, eles, naqueles 3 quadradinhos, conseguiam colocar não só a questão da piada, né, do lado cômico de toda a situação, né, que eles faziam, da ironia, por isso que até a Advey batizou os quadrinhos lá nos Estados Unidos, que é o Comic, né, depois a revista, que é o Comic Book. Então, essas tiras, elas, pela questão de espaço e para manter aqueles personagens, eles passaram a ser também no formato diário, nos jornais. E passou a se espalhar nos Estados Unidos todo, né? O Washington Post, que era um jornal mais sério, vamos dizer assim, chegou, acho que na década de 60, 70, a publicar 30 tiras diárias. Massificou mesmo, né? Hoje você, por exemplo, aqui em Pernambuco, infelizmente, o Diário de Pernambuco não publica mais tiras, né? Só tristeza. O Jornal do Comércio. Mas, Fábio, assim, nos Estados Unidos essas tiras se consolidaram, né? E alguns anos depois, os grandes jornais, eles vão perceber que as tiras, às vezes, estavam trazendo um público muito grande, que esse público era um potencial a ser explorado até de uma forma diferente, né? Sim. E é aí que vem a ideia de lançarem os famosos comics, né? Isso, os quadrinhos mesmo, o gibi próprio só de quadrinhos, HQ. Esses personagens, como a gente vê muito até hoje, né, começaram a ser muito populares, então viu lá uma oportunidade de mercado. Pegar aquelas tiras, juntar e lançar uma revista só com elas. Tiras. Né? Então nós tínhamos basicamente dois tipos de formato. Você tinha aquelas tiras que eram para contar aquela piada, aquela história nos 3 quadrados, depois 2, os artistas começaram a ter um pouco mais de liberdade. Como você passou a ter também alguns personagens que migraram, né? Homem-Aranha, Batman, por exemplo, que são personagens clássicos. Vão migrar dos gibis para as tiras. Tiveram suas versões a partir dos anos 40. Mas assim, 50. Fábio, tem sua ideia de qual teria sido o primeiro comic mesmo, americano, já adotar esse padrão de comic saindo das tirinhas? Não, não tenho, infelizmente eu não tenho essa informação. Porque aqui no Brasil, né, trazendo para a nossa realidade, salvo engano, o primeiro foi o Tico Tico, né? O Tico-Tico. Que surgiu em 1905. Justamente pela distribuição dos sindicatos, né? Que espalhou, né, os quadrinhos, as tiras de quadrinhos no mundo todo, né? E acabou influenciando vários artistas. Agora, realmente, eu também não tenho noção se antes de chegar o Tico Tico aqui no Brasil, se os jornais publicavam quadrinhos também. A gente tinha, por exemplo, Angelo Agostini, que é um italiano radicado no Brasil.
Brasil, famoso. Que É o prêmio Ângelo tem Agostinho. o prêmio dos Ângelo quadrinhos. Agostinho, que ele já publicava alguma coisa, né? Mas ainda não charges, né, da época, charges. aquelas charges Era no de- jornal lá do Rio de Janeiro, né? Pra quem não lembra, eram charges que faziam paródias e até críticas sobre o Era o governo Jornal na da época. Tarde, salvo Dom engano, Pedro II, Jornal Dom da Pedro Noite, II, Jornal da da Tarde, Princesa Jornal Isabel, da né? Noite lá do Rio. Aí aqui no Brasil nós tínhamos o Tico Tico, né? E geralmente abria espaço também para o quadrinho nacional, né? No Tico Tico, tinha muita coisa nacional. E a primeira editora brasileira, se eu não me engano, vai ser justamente a Ebal, né? A Editora Brasil América, do Victor Civita, que também era um judeu, se eu não me engano, o polonês ou era ucraniano, né? Que vem para o Brasil. Radicado no Brasil. Ele dizia que era baiano, né? Que tinha nascido na Bahia. mas na verdade a gente sabe que ele era de origem europeia, né? E ele vai trazer, se eu não me engano, é o Suplemento Juvenil, né? O primeiro HQ, que já vai aparecer trazendo super-heróis até. Ela já veio com Superman, que era uma mistura, né? Superman, Batman. Era uma coletânea, não era uma E eles não coletânea. seguiam muito a questão A cronologia da ordem, A história né? que Misturavam tivessem tudo. pronta, eles lançavam. E além dos quadrinhos, trazia desenho para a pessoa colorir, trazer cartas. Mas uma coisa interessante, só voltando um pouquinho atrás ainda lá nas tirinhas americanas, é que elas vão marcar o fim de um outro grande marco da cultura americana de consumo de massa, que eram os Pulp Fictions, né? Que eram os livros de histórias, né? Que saiu Sombra, tinha muita coisa de detetive, que era em formas de livros, eram as revistas, as histórias não tinham um desenho só ou dois no meio, Ilustrava, né? mas era a chamada literatura popular, o Pulp Fiction, que era uma literatura barata e vendia milhões nos Estados Unidos. E o advento dos quadrinhos, né, para nossa tristeza também, ele vai marcar o fim dos Pulp Fictions, fazendo com que muita coisa, muita personagem do Pulp Fiction migrasse para os quadrinhos até para sobreviver, como o Sombra, o Cavaleiro Solitário, salvo engano, o próprio Besouro Verde e muitos outros, porque a gente já nem tem mais hoje, não conhece, mas eles tiveram que migrar. Então os quadrinhos começaram a tomar o espaço dos Pulp Fictions, a venda dos Pulp Fictions foram caindo a ponto das editoras pararem, né? E os quadrinhos seguiram dominando o mercado até hoje. Mas aí voltando para as tiras, né, com a divulgação a partir dos Estados Unidos, influenciou muita gente no mundo todo. Só para citar alguns exemplos bem conhecidos, a Mafalda de Quino, né, a gente é um personagem, acho que é o único personagem que é embaixadora da Unicef. Ela tem um cunho social e ecológico, isso nos anos 70, muito forte, né, onde o Quino fazia lá críticas tanto a questão da ditadura militar que a Argentina passava, né? E ele usava não só a Mafalda, mas todas as outras crianças que conviviam com ela para fazer essas referências. Então tinha lá o menino que era o filho, Miguelito, que era o filho do mercador lá, do que tinha mercearia. De vez em quando chegava apanhado, veja a questão, mostrando lá que a criança apanhava realmente, né, do pai. O pai bebia, chegava alterado e batia no menino. Tinha a menina lá que já era programada para casar, ter filho, ela só pensava nisso. E a Mafalda vinha muitas vezes contestadora, né? Os primeiros quadrinhos dela, na verdade, ela nem falava, ela só escutava, era mais a expressão dela. Depois começou a falar. E aqui no Brasil a gente tem pessoas que do mesmo nível, né, artistas que infelizmente não são tão reconhecidos, né, como o Enfio, que eu sou fã. É uma das coisas que eu fico muito triste. Eu tive a oportunidade de ler as 24 edições do Enfio, né, do Fradinha, a revista, né, que começou como tira e depois virou revista. Eu li 24 edições que eu herdei do meu pai. Completando o teu pensamento aí, Fábio, tem uma coisa bem interessante que tu falou agora, me lembrou de um material chamado Pasquim. Pasquim também, né? Que era mais jornalístico, né? E aí Ziraldo fez parte também desse projeto e recentemente lançou uma coletânea, um livro com uma coletânea, vários projetos daquela época, né? Mas você vê o projeto dele daquela época para agora ele é totalmente diferente. Caiu mais numa linha mais didática, com aquela turma do Pererê, com o menino maluquinho. Bem que a turma do Pererê nos anos 70, quando ela surge, ela era bem contestadora. Nos anos 70 não, nos anos, se eu não me engano, Nos 60. Anos 60.
que tanto é que ela foi proibida pela ditadura, né, durante muito tempo, porque ele também tinha uma crítica social, uma crítica Hoje política. é mais leve. Hoje ele se voltou mais para a escola. Não, o didática. Ziraldo, ele é uma pessoa fantástica nessa área da educação, ele é uma referência não Assim só no como, Brasil, no mundo. assim como o Maurício também. Né? E O até- Enfio, ele tinha uma pegada muito mais forte. Ele seria o Augusto dos Anjos dos quadrinhos, né? Ele tinha uma crítica muito forte, tanto que ele teve que sair do Brasil, passou um tempo morando nos Estados Unidos, fez amizade inclusive com o Sérgio Aragones e tal. Lá ele teve que alterar um pouco dos seus personagens, os fradinhos, né? Os 12 padres franciscanos. É muito bom, é excelente a história dele. Depois ele voltou para o Brasil. Aí o que é que eu acho que é uma pena, né? Que a gente realmente não tem essa valorização. Você encontra hoje uma coletânea toda Mafalda de 400 páginas, tamanho maior do que o formato magazine, eu acho que deve ter uns 35 de lombada. É um livro, né? Capa dura, bastante material. Fantástico, recomendo. E o filho do Enfio, ele conseguiu lançar uns livros que deve ter no máximo 50 páginas, com pouquíssimas das ilustrações do pai, né? Eu comprei já a edição da Graúna, que é um personagem também muito forte, né? Que o Enfio é mineiro, mas ele conseguiu retratar o sertão brasileiro de forma fantástica, com os Um personagens. traço bem simples e bem Simples e objetivo. fantástico. Né? Ele conseguia Ele exprimir consegue no desenho contar, ele dele consegue contar. aquelas ideias. Então a gente tem o Enfio. Depois dele nós tivemos que aparecer nos anos 70, início dos anos 80, o Angeli, o Glauco. Infelizmente já morreu, né? Glauco. É uma pena. É verdade, foi uma situação fantástica do Glauco tinha. Então a gente tem uma gama de personagens, de O pessoal criadores. até se juntou numa revista, né, que era Chiclete com Banana, tinha a participação de todos. Nos anos 80, Fantástico. o Ziraldo ele conseguiu, junto com a lei do diretrizes, era uma lei que foi criada nos anos 80 para a educação. Então ele conseguiu fazer algo parecido com os sindicatos, né, americanos. E tinha na época até 18 artistas, inclusive Angeli, Glauco e vários outros artistas. E fazia a distribuição das tiras.